Boa noite. Com o tema Biomas Brasileiros e a Defesa da Vida, foi aberta hoje a campanha da Fraternidade de 2017. Em Manaus, a cerimônia foi realizada no Parque Municipal do Mindu. Aqui são mais de 2.500 espécies de árvores e 30 mil de plantas. Estamos falando da Amazônia, que é o maior bioma do Brasil e que dispõe de diferentes tipos de vegetação e de fauna. Guilhermina aproveita o ar puro e a sombra das árvores para caminhar no Parque Municipal do Mindu, que conta com mais de 40 hectares de biodiversidade no coração de Manaus. Ela ressalta que é preciso preservar os recursos naturais, essenciais para a vida humana. É só a gente cuidar, porque cada um cuidando um pouquinho, a gente vai mais na frente, né? E é uma criação de Deus. E sem ela, nós não seríamos nada. E com o objetivo de propor uma reflexão à população sobre a relação entre os biomas e a vida, foi aberta oficialmente nesta quarta-feira de cinzas, dia 1º de março, a campanha da Fraternidade de 2017 da Igreja Católica. Teve caminhada na trilha para a admiração e respeito à natureza, uma parada para a reverência à criação e canto pelo mundo natural. Aqui também um apelo para relações respeitosas com a vida e a cultura dos povos que habitam cada bioma. A campanha da Fraternidade já existe há mais de 50 anos e sua abertura oficial sempre acontece na quarta-feira de cinzas, quando tem início a quaresma. Cinzas é quaresma. Quaresma temos conversão, penitência, preparação para a Páscoa. Nós queremos mudar de vida. Em 2017, a campanha trata da ecologia, seguindo a campanha do ano passado. Mas a temática ecológica está na pauta da sociedade, então nós queremos incutir na mente das pessoas essa grande responsabilidade, com toda certeza vai repercutir bastante. Centenas de pessoas participaram da abertura do evento na manhã de hoje. O Parque Municipal do Mindu foi escolhido para a abertura da campanha da Fraternidade em Manaus, porque é justamente um dos locais que apresenta contraste entre belezas naturais e poluição. O Parque do Mindu é um símbolo na cidade de Manaus, né? É um fragmento florestal que foi preservado há mais de 20 anos atrás, inclusive com apoio da comunidade. O Igarapé do Mindu, infelizmente, ele é um processo que a população ao longo do tempo modificou. Nós temos as nascentes do Igarapé do Mindu guardada no Parque Nascente do Mindu. Nós acreditamos que fazendo algum trabalho a longo prazo, nós um dia vamos conseguir revitalizar esse Igarapé. E aqui o Parque do Mindu é um grande laboratório ao céu aberto, para as pessoas entenderem quais são as situações que, quando não cuidam do meio ambiente, de maneira adequada, o que pode acontecer ao meio ambiente. Mas dentro do possível, nós cuidamos do que ainda resta aqui dentro. Dona Elizabeth, que foi para o evento com a neta Larissa, aprovou a escolha do espaço para a realização da cerimônia. Foi muito bom, muito bonito. Aí eu trouxe minha netinha aqui para ver, que ela nunca tinha vindo, né? A gente trouxe ela para passear, né? E apreciar um pouco da natureza. Tá, foi muito bonito. Tem que preservar. Preservar, assim. 3 pessoas morreram e outras 4 ficaram feridas em um acidente na manhã de hoje na rodovia AM-254, que liga Manaus ao município de Altazes. De acordo com testemunhas, as 7 pessoas que são da mesma família estavam nesta picape, que perdeu o controle, capotou e foi parar em uma área de mata ao lado da rodovia. Entre as vítimas fatais está Manuel Andrade, de 59 anos, que era gerente da agência do Banco do Brasil do município de Altazes, e a mulher dele. Entre os sobreviventes estão 3 crianças e um homem. Eles foram resgatados de helicóptero e encaminhados a Manaus, mas até o início da tarde de hoje, o estado de saúde deles não havia sido divulgado. As causas do acidente ainda vão ser investigadas. As agências bancárias e o comércio voltaram a funcionar a partir do meio-dia de hoje, depois do feriado prolongado. As filas em frente aos bancos eram grandes, mesmo antes deles abrirem. No meio da manhã, muitos manauaras já aguardavam a reabertura dos bancos. Como Manaus está tendo esse feriado prolongado, né? Eu resolvi hoje vir mais cedo porque
vai dar muita gente, eu creio que vai superlotar agora, então... Nesta agência, na Avenida Eduardo Ribeiro, a movimentação era grande até nos caixas eletrônicos. Nesta outra agência da Caixa Econômica, a movimentação era intensa mesmo com as portas fechadas por conta do FGTS inativo de muitos trabalhadores. Não, eu enviei uma conta nativa aí, entendeu? Mas do jeito que tá aí, eu acho que hoje não vai dar, não. De acordo com o Sindicato dos Bancários, as contas de consumo, como luz e água, que venceram no feriado, podem ser pagas hoje, sem acréscimo de multa. Quem tem pendências aproveitou a quarta-feira de cinzas para resolvê-las. O meu cartão eu perdi, aí eu tô aqui por isso, certo? E por causa das filas eu tenho que fazer uns pagamentos agora 1h da tarde. Apesar da movimentação intensa, muitos usuários afirmam que as agências, independente dos feriados, sempre estão lotadas. Hoje está lotado, então vem um dia de semana para te ver como é que é isso aqui. A gente nem consegue, né? Tem que chegar aqui de madrugada para poder conseguir entrar mais cedo. O comércio do centro da cidade também abriu as portas ao meio-dia. Diferente dos bancos, o movimento era tímido. O Supremo Tribunal de Justiça negou o pedido de habeas corpus do ex-prefeito de Quari, Adail Pinheiro. A defesa de Adail tenta reverter a decisão do Tribunal de Justiça do Amazonas, que suspendeu a extinção da pena de 11 anos e 10 meses de prisão a que ele foi condenado por crimes contra a dignidade de crianças e adolescentes. Adail Pinheiro cumpre pena em prisão domiciliar com auxílio de uma tornozeleira eletrônica. Como o carnaval para muita gente só acaba na quarta-feira de cinzas, agora vai uma dica de sucos funcionais para recuperar a energia perdida durante a folia. Dia de folia geralmente é assim. Para quem sai no bloco do churrasco e da famosa cervejinha, o enredo do carnaval é um só: arrependimento. Mas não há como negar que uma das principais reclamações do carnaval é o dia seguinte. Mas caso pela manhã você acorde com aquela tradicional ressaca, é só você acrescentar no cardápio o suco funcional. A função desses líquidos é reidratar, né? Principalmente isso, as pessoas que abusam um pouquinho nesse período de festa, eles transpiram muito, que perde água e alguns eletrólitos e minerais, e também a questão do processo de ter bebido um pouco do álcool. E o álcool, ele é um tóxico. Quando ele entra no corpo, ele precisa ser retirado do organismo. Os ingredientes do suco funcional são fáceis de se encontrar e todo mundo tem em casa. A couve, que é rica em vitamina A e uma excelente fonte de cálcio, não pode ficar de fora do suco verde. O primeiro suco que a gente vai fazer agora é um suco verde, tá? A gente vai utilizar 200 ml de água, suco de um limão, e aqui eu tenho as maçãs picadas, uma folha de couve e um pedacinho pequeno de gengibre, bem pequeno mesmo, tá? E triturar. É muito simples. O suchá, que é a mistura do suco de melancia com a base de chá de maracujá, é uma boa pedida para quem deseja fazer uma melhor digestão. Em vez de eu colocar água, eu vou colocar um chá. E o chá que eu escolhi aqui hoje foi o chá de maracujá. Mas você pode usar um erva doce, um camomila, um boldo. Você pode usar qualquer outro chá que seja digestivo. Fomos ao mercado Adolfo Lisboa para contar outros alimentos alternativos para esse processo de desintoxicação. E dando umas voltinhas aqui no mercado Adolfo Lisboa, encontramos essa barraca aqui, que também é uma alternativa para aquelas pessoas que estão com aquela famosa e tradicional ressaca, não é mesmo, doutora? Isso, né? Aqui é hábito cultural mesmo, nossa população vem em busca dessas ervas, especiarias para preparar os chazinhos, né? Que vem daquela tradição, minha avó tomava, minha tia tomava e eu vou tomar também, né? A famosa tradição popular, os chás. Olha, eles estão procurando bastante o boldo, né? Assim, de 10, 8 procuram. Não precisa andar muito para encontrar alimentos certos para tirar esse efeito pós-folia.
Estamos na Feira da Banana e nada melhor do que falar de banana. Aliás, doutora, é um alimento muito importante também nesse processo, né? Isso, super. A banana, ela tem uma substância que é bem legal estar utilizando hoje, ela tem muito potássio. Potássio e magnésio, tudo que a gente perde no excesso do calor, da folia. Então é bem interessante você colocar hoje, comer uma banana, assar, você pode assar ela ou cozinhar e comer com canela, que a canela também vai fazer uma ação bem interessante à mistura, por conta também de ser um produto que a gente chama de um produto antioxidante. A melancia, que é rica em cálcio e ferro, precisa ser bem escolhida. Tem alguma técnica específica? Fala pra gente. O que a gente faz é a gente bate nela, né? Quando bate tum, tá boa. Aí se bater fofa, pô, tá ruim. Então bora treinar aqui. Essa aqui, por exemplo, bate aí. Ó, esse tum-tum-tumzinho aqui que é o segredo. Se ela estiver machucada, ela não bate, não dá esse tomzinho aqui, tum. Os sucos funcionais não substituem uma refeição, mas se tornam uma boa fonte de vitaminas e nutrientes para o corpo nesse momento de festividade. E agora vamos conferir a previsão do tempo para esta quinta-feira em Manaus, em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, previsão de manhã com sol entre nuvens, possibilidade de chuvas à tarde. As temperaturas variam entre 25 e 29 graus. No município de Fonte Boa, tempo encoberto durante o dia com possibilidade de chuva fraca ao longo da tarde. As temperaturas variam entre 24 e 30 graus. Em Manicoré, muitas nuvens e chuva fraca, temperatura mínima de 24 e a máxima de 30 graus. E em Barcelos, muitas nuvens com chuva ao longo do dia e da noite. As temperaturas variam entre 25 e 29 graus. Diferente de anos anteriores, o feriadão de carnaval surpreendeu a Secretaria de Saúde, que registrou baixo movimento nos hospitais da capital. De acordo com a Suzam, o baixo número de procura por atendimentos nos hospitais da capital impressionou até a equipe médica que se organizou para o grande movimento típico da época. No Hospital João Lúcio, localizado na zona leste de Manaus, o número de atendimentos foi 40% menor se comparado ao mesmo período do ano passado. É um carnaval bem tranquilo do ponto de vista do atendimento na área de emergência e urgência aqui no João Lúcio. Já no pronto-socorro 28 de agosto, na zona centro-sul de Manaus, o número de ocorrências caiu pela metade. Houve um plano também de contingenciamento que nós diminuímos o número de pacientes internados dentro dos grandes pronto-socorros para facilitar a entrada desses pacientes mais graves. Para o governo do estado, os fatores que justificam o baixo movimento nos hospitais está no sucesso da operação de carnaval, coordenado pela Secretaria de Segurança Pública. Quem anda de carro em Manaus já percebeu que nos últimos dias o preço do combustível caiu alguns centavos na maioria dos postos. O período coincidiu com uma redução anunciada pela Petrobras na última sexta-feira nas refinarias. Mas, de acordo com o Sindicato dos Postos de Combustíveis, a redução de preço é para atrair os clientes que, por conta do feriado prolongado, feriado de folia, deixaram de abastecer. Todo motorista sabe que economizar combustível faz toda a diferença no bolso no final do mês. E quando tem promoção, ninguém perde tempo. Em vários postos é possível observar essa diferença. Pelo menos aqui, praticamente quase 50 centavos de diferença. Em diversos postos de combustíveis de Manaus, o feriado mexeu na tabela de preços. A gasolina, que custava até semana passada R$ 3,99, passou a ser vendida em média a R$ 3,49. Em alguns postos de combustíveis da capital amazonense, é possível encontrar até preço abaixo de R$ 3,49. Mas é preciso pesquisar. De acordo com o Sindicato dos Postos de Combustíveis do Amazonas, tem empresário vendendo o litro da gasolina a R$ 3,39, uma redução de 60 centavos por litro da gasolina. Seguindo a política de preços, no último dia 24 de fevereiro, a Petrobras autorizou a redução de 5,5% no valor do diesel e da gasolina nas refinarias. Mas, segundo o Sindicato dos Postos de Combustíveis do Amazonas, a promoção praticada pelos empresários não tem nada a ver com a redução autorizada pela estatal. Atualmente a queda de combustível no Amazonas é muito grande.
E aí o dono de posto ele fica tentando trazer algum cliente a mais para a sua rede. E aí vai atrás de pesquisa de preço junto com a distribuidora para baixar o preço e aí ele repassar para o consumidor. Então, motorista, fica a dica, porque a promoção da gasolina não tem dia e nem tem hora para acabar. Cerca de 150 mil pessoas deixaram Manaus nesse feriado prolongado de carnaval pelas rodovias. E hoje, o retorno para casa foi movimentado. Orestes Litaif. A volta do manauara para casa tem acontecido de forma tranquila. Aqui na rodovia M070, que liga Manaus a Manacapuru, a volta tem sido tranquila. Pelo menos 10 mil veículos passaram de ontem para hoje. Somente hoje, até o final da tarde, segundo o Batalhão de Trânsito, 4 mil veículos fizeram um trajeto de volta para casa. Quem vai dar mais detalhes sobre essa volta do manauara para casa é o sargento Hamilton Paixão, que é do Batalhão de Trânsito. Hamilton, alguma ocorrência nesse período de feriado prolongado? Até o momento, graças a Deus, a finalidade do batalhão de trânsito está sendo cumprida, que é preservar vidas. E nós estamos com nossos redutores também na M070. A fiscalização, além dos redutores, nós estamos aqui no nosso posto de fiscalização e até o presente momento, graças a Deus, não é um incidente. Agora, tem muita atenção também dos motoristas. Qual é a dica que o batalhão vocês têm para dar para esses motoristas que ainda vão retornar? É positivo que as pessoas que beberam, que fiquem e só retornem quando estiverem realmente com condições de dirigir, porque o batalhão de trânsito está fiscalizando, não só aqui na M070, como na M010, em toda a área de Manaus. O batalhão de trânsito, através do nosso comandante, o Major Quedito, determinou que fosse fiscalizado e está sendo fiscalizado de uma forma intensiva. Muito obrigado por suas informações. Essas dicas é justamente porque ainda falta muita gente voltar para casa. Pelo menos o batalhão de trânsito estima que pelo menos 20 mil veículos ainda devem retornar para Manaus hoje e amanhã. Orestes Litaif para o Band Cidade. Hoje, os smartphones são um dos aparelhos tecnológicos mais usados no Brasil. Mas o mau uso faz com que de cada 10 aparelhos, 8 sejam danificados antes do tempo previsto. É difícil encontrar quem não tenha um aparelho como esse. Hoje, os smartphones são usados por mais da metade dos brasileiros. Segundo uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas, hoje existem em uso no Brasil mais de 168 milhões de aparelhos. Mas com tantos aparelhos em uso, será que as pessoas estão tendo cuidado para resguardar a vida útil desses aparelhos? Já até troquei de carregador 2 vezes por causa dele. E sempre dá um jeito de quebrar ali, porque eu realmente não tenho muito cuidado com isso. Deveria ter mais, mas não tenho. Apesar de já terem tido mais de um celular, os usuários dessa tecnologia sabem manusear pouco esse tipo de aparelho. A prova disso é o Otávio, que já teve 3 smartphones e todos apresentaram problemas por mau uso. Só que acontecia, eu usava, encaixava no carregador, beleza, usava normal, só que depois de um tempo começava a falhar e falhava, aí tinha que mandar arrumar, quando arrumava eu tinha que dar aquela entortadinha, o que acontecia, né? Entortava, pá, quebrava o carregador. Hoje os smartphones não são apenas usados para fazer e receber ligações, mas também para navegar na internet, ver vídeos e acessar as redes sociais. E isso faz com que a bateria descarregue com mais rapidez. Mas até aí tudo bem. O problema é na hora de conectar o aparelho na tomada. Muitas vezes danifica o cabo ou a entrada do aparelho. Nesta empresa de assistência técnica para celulares, de cada 10 aparelhos que entram para o conserto, 8 apresentam problemas relacionados com a bateria. O correto é ser feito a carga a partir que o aparelho pede carga, entendeu? Porque o aparelho pede 30%, você começa a carregar até 80%, 90%. Assim a bateria não vai ter tanto estresse, entendeu? Você pode também carregar pausadamente ele também, para a bateria não ficar trabalhando. O mau uso do equipamento também pode prejudicar outras partes do aparelho. Segundo o especialista, para evitar danos e até a perda total do aparelho, o ideal é conhecer melhor o sistema operacional antes de usar. O ideal é conhecer o sistema, né? Se a câmera vai suprir sua necessidade, se o hardware vai suprir a necessidade que você quer.
Para quem já está acostumado, ficar sem o smartphone não é uma boa ideia. Mas nesse mundo de tantas tecnologias, ler o manual do usuário pode evitar muita dor de cabeça. O Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais, Facebook e Twitter da Band Amazonas. E para rever nossas reportagens, acesse o youtube.com/Band Amazonas e clique no link vídeos. Você também pode enviar sugestão de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. Fique agora com as principais notícias do dia no Brasil e no mundo com o Jornal da Band. Uma boa noite.